Queridos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos agora o estudo sobre o capítulo 10 do livro, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ainda continuamos a estudar o item das instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, que é composto por dois subitens, o subitem 14 e o subitem 15. Dessa vez, estudaremos o subitem 15 das Instruções dos Espíritos, que é o último, portanto, desse item Perdão das Ofensas. Ele é composto por dois parágrafos que trazem uma instrução do Espírito Paulo, o apóstolo. Em resumo, nós podemos dizer que aqui Paulo, para explicar mais algumas características sobre o perdão e sobre as virtudes que com ele formam a misericórdia, cita as suas benesses em algumas relações com as pessoas que nos acompanham aqui na Terra e conosco mesmo. Então, a primeira análise dele é essa. Quais são os efeitos do perdão em nossas relações com os outros e com a gente mesmo? Depois ele analisa algo que é muito importante para entendermos o perdão: a relação que nós temos entre vítima e agressor. Isso é muito importante para desenvolvermos em nós a capacidade de perdoar. Depois ele ensina as características do perdão verdadeiro, o perdão cristão. E assim, rapidamente, em dois parágrafos, ele encerra os seus ensinamentos. Para a ideia de continuidade, anteriormente nós vimos que o perdão se faz com outras virtudes para que se mostre então a misericórdia. Aprendemos que o perdão é justo e que é um dever cristão. Bem, aprendemos tudo isso e vimos que ele se transforma em tratamento espiritual para nós e em educação de nosso espírito. Bem, nesse item somos levados à continuidade desse tratamento espiritual, já que esse item vai trazer novas características a respeito do perdão. Pois aqui, como nós vimos, nós somos convidados a analisar com Paulo as situações nas quais se aplicam o perdão e os seus efeitos, tanto quanto a nossa responsabilidade nas questões de desentendimentos com as outras pessoas. Por que isso tudo? A ideia de continuidade é essa, é bem simples, né? Nós continuamos estudando o perdão e agora seus efeitos, a nossa responsabilidade nas contendas, nas desavenças e assim por diante. Por que isso tudo? Para que nós tenhamos mais facilidade em perdoar a partir dessa compreensão sobre o perdão, que completa a compreensão do item anterior, e para sermos então misericordiosos, para conquistarmos a misericórdia, virtude ensinada nesse capítulo. Vamos então para o nosso primeiro parágrafo do subitem 15, no qual nós vemos aqui Paulo iniciar as suas instruções com essa frase: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Nós dividimos esse primeiro parágrafo em duas partes, não é? Em dois slides aqui, porque é um parágrafo um pouquinho mais longo do que o usual dos outros que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa é a primeira parte do primeiro parágrafo. Segue dizendo: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia, perdão, né? Maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Vamos pensar um pouquinho sobre essas informações desse primeiro parágrafo. Perdoar o inimigo é perdoar, corresponde a pedir perdão para si próprio. Por que isso? Porque quando nós perdoamos o inimigo, nós estamos perdoando a intenção de prejudicar. Estamos perdoando, muitas vezes, o erro que é consciente. A pessoa sabe que está errando, sabe que está ofendendo e ainda assim nós perdoamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos pedindo perdão a nós mesmos, porque nós também fazemos isso
em relação à lei divina. Nós também sabemos que às vezes estamos agindo de forma equivocada. Nós também sabemos que estamos cometendo um equívoco e ainda assim agimos daquela ou de outra forma que são contrárias à lei de Deus. Portanto, quando nós perdoamos essas faltas graves, porque são faltas conscientes, nós pedimos perdão às faltas do mesmo tipo que nós cometemos. Por quê? Porque nós abrimos em nós caminhos de comunhão com a lei que diz que deve haver perdão incondicional. Essa passagem do Evangelho é muito bonita. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, já que assim provamos a esses amigos que a fraternidade que cultivamos para com eles é maior do que a falta que foi cometida, que os anos de convivência e de boa convivência foram anos muito melhores e muito maiores do que a falta que foi cometida. Dizemos a ele: privilegiamos o bem, privilegiamos o amor, privilegiamos a fraternidade, ao invés de privilegiarmos uma falta cometida. Por isso, perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E por fim, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que éramos antes. Claro, perdoar ofensas é mostrar-se melhor do que éramos antes, porque isso prova que vencemos as nossas tendências orgulhosas. É uma coisa bem simples. Bom, as razões, então, essas são razões, né, que nós temos para as frases que vêm na sequência. Bom, se é assim que acontece, que nós perdoemos, pois quando nós agimos assim, Deus nos perdoa. Porque se ao contrário, né, se ao contrário formos tudo isso que nós vimos aqui, duros, exigentes, inflexíveis, rigorosos, até nas ofensas leves, como queremos que Deus nos perdoe? Então, nós temos aqui um parágrafo que traz uma situação dos efeitos do perdão para nós, para nossos inimigos, para os nossos amigos, para que nós analisemos e para que vejamos o que isso causa em nossas vidas. Não é? Causa melhoria das relações até com os inimigos, manutenção da amizade, aproximação de Deus. Senão, afinal de contas, se formos inflexíveis e duros, como querer que Deus perdoe as nossas faltas, se não somos capazes de perdoar outros de seus filhos que erram tanto quanto nós, ou que às vezes erraram até menos do que nós erramos? Então, essa é a primeira parte desse parágrafo e que vai seguir o texto, as explicações, nos dizendo que além disso tudo que está sendo exposto por Paulo aqui, é preciso considerarmos é preciso considerarmos algumas outras situações. E aqui nós dividimos essa segunda parte também em duas outras partes, pois elas trazem aqui o complemento daquilo que já estava sendo dito. Então, nessa primeira parte, nós vemos que devemos considerar, além do que já foi dito, que talvez nós tenhamos sido os primeiros a agredir. Nós tenhamos começado a contenda, a briga, a discussão, a desavença, né? Se nós descermos ao fundo de nós mesmos, pensarmos no que aconteceu e buscarmos a nossa consciência, talvez nós reconheceremos que nós fomos o agressor no primeiro momento, que fomos nós que atiramos o primeiro golpe, através, às vezes, de alguma palavra injuriosa ou de algum procedimento que nós tivemos que feriu a pessoa. Então, talvez é preciso considerar, né, que talvez nós tenhamos agido mal primeiro. Consideremos outra coisa, que mesmo se nós agimos mal em primeiro lugar, ainda assim o nosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível ao mal que nós produzimos, né? Muito sensível ao mal que talvez tenha sido pequeno. Esse é um alerta para nós também, né? Às vezes o outro fez alguma coisa que é pequena, mas nós estamos sensíveis demais e julgamos aquele como sendo um grande mal. Voltemos ao nosso contexto, né? O outro foi excessivamente suscetível, excessivamente sensível ao que fizemos ou dissemos.
mais uma razão para sermos indulgentes e para não nos tornarmos merecedores da invectiva que lhe lançaste. Bom, então nós fizemos alguma coisa pequena, o outro errou sim por ser excessivamente suscetível, sensível, por se deixar levar pelo calor da circunstância, e nós temos aqui mais um motivo para sermos indulgentes, porque senão nós mereceremos a invectiva. Invectiva é uma palavra que significa que uma série, né, de palavras injuriosas, de calúnias, uma série de palavras violentas contra alguém ou algo. Então nós fazemos algo pequeno e o outro nos responde com violência, né, com injúrias, com aquela enxurrada de palavras que ofendem. Bem, mais um motivo para sermos para com ele indulgentes, pois ele está desequilibrado. Então, perdoar, ser indulgentes. Aprendemos que se provocamos, somos a causa da reação do outro. Prejudicamos e incomodamos antes de sermos prejudicados e incomodados. Mais um motivo para perdoarmos. Né? Aqui nós estamos, então, como dissemos anteriormente, analisando a relação com outras pessoas, né? Essa relação de vítima e agressor. Quem de fato é vítima? Quem de fato é agressor? Paulo está nos ensinando a fazer esse exercício. Na segunda parte, nós vamos continuar esse exercício de análise, lançando agora uma suposição, uma hipótese, né? Se nós realmente fomos ofendidos primeiro, se foi o outro que começou. Então Paulo diz: admitamos mesmo assim que em alguma circunstância você foi realmente ofendido. Bem, quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela, em briga, né, em contenda grave, o que houvera podido cair facilmente no ouvido, no esquecimento. Né? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Não teve censura nenhuma que poderíamos merecer. Bem, que devemos fazer? Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Então, partindo dessa suposição, né, que fomos realmente ofendidos, analisemos. Nós cometemos algumas represálias, temos responsabilidade em ter continuado algo que poderia ser esquecido facilmente, nós repreendemos muito severamente o que o outro fez e com isso aumentamos a questão da querela, a questão da briga, da contenda, da discussão. Porque se nós podíamos impedir essas consequências piores e não o fizemos, nós também temos responsabilidade na desavença, naquilo que aconteceu. Então vemos aqui que é muito difícil sofrermos uma afronta, uma ofensa, sem termos algum tipo de participação e de responsabilidade. Por isso também o Evangelho insiste em dizer para perdoarmos, porque somos necessitados de perdão. Porque na esmagadora maioria dos casos, nós também provocamos, nós também temos participação nas atitudes ofensivas do outro. Mas aí Paulo diz no final, né? Bom, vamos dizer que você não teve nenhuma culpa, você realmente foi uma vítima, como diríamos, né? Você não teve nada a ver com isso. Bem, teremos então mais mérito em perdoar quando não formos culpados de nada, quando não tivermos nenhum tipo de responsabilidade. É isso que Paulo nos diz. Estamos aprendendo a ver que temos sempre algum grau de responsabilidade nas desavenças com os outros, mas teremos ainda mais mérito em perdoar se não tivermos essa responsabilidade. Portanto, o perdão é indispensável em toda e qualquer situação. Se temos responsabilidade, perdoamos porque temos responsabilidade, pois participamos do mal, ajudamos a construir o mal. Se não temos responsabilidade, perdoamos para progredir no amor. Vamos ser clementes, clemência, né? Aquele que tem clemência é aquele que é indulgente, que é bondoso, que é benigno, aquele que pratica caridade. Vamos então ao segundo e último parágrafo da instrução de Paulo, que nós também dividimos aqui em duas partes para nossa melhor compreensão. Nessa primeira parte, Paulo nos dirá que há duas formas, duas maneiras bem diferentes de perdoar.
Uma é o perdão que sai apenas dos lábios, aquele que apenas diz que perdoa, e a outra é o perdão do sentimento, o perdão do coração. E Paulo, na sequência, dará alguns exemplos, né? As pessoas dizem, então é o perdão dos lábios, né? Eu lhe perdoo, mas interiormente, em seus corações, em seus sentimentos, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Vejam só, né? A gente diz que perdoou, mas quando acontece alguma coisa ruim com essa pessoa, nós dizemos, olha lá, ó, teve o que mereceu. Bom, Paulo dá outro exemplo. Quando não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Pergunta Paulo. Então aqui nós temos os dois tipos de perdão, né? O primeiro que não deseja e nem faz o bem ao outro. Pelo contrário, perdão que se compraz com o mal. Paulo pergunta: esse é o perdão cristão? O perdão que deseja o mal ao outro, esse perdão que não promove a reconciliação com a outra pessoa? Então, nessa primeira parte, Paulo apresenta esse tipo de perdão e na segunda parte ele responde a sua própria pergunta dizendo: não, esse não é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é o perdão cristão. É aquele que lança um véu sobre o passado, que esquece a falta. Esse é o único que vos será levado em conta, porque Deus não se satisfaz com as aparências, com as palavras vãs que nós dizemos, não é? Com as palavras que não são sinceras, quando dizemos que perdoamos, mas que não queremos nunca mais ver aquela pessoa. Quando dizemos que perdoamos, mas sentimos prazer com o mal que ela recebe. Bem, Deus não se satisfaz com essas aparências, porque Ele sonda, Ele investiga o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Deus sabe do nosso íntimo. E ninguém se lhe impõe, ninguém se impõe a Deus por meio de palavras vãs ou de simulacros, de simulações de perdão, né? Quando nós fingimos estar perdoando e não estamos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é algo próprio, particular das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Onde estamos cada um de nós? Nessa escala, né? O mais puro rancor, a pior baixeza, a maior inferioridade, ou nós estamos já no patamar das grandes almas? Cabe a cada um de nós esse julgamento a respeito de nós mesmos. Não ouvideis, não esqueceis, né? Que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então aqui nós aprendemos as características do perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro esquece as ofensas. E não adianta nós dizermos que esquecemos, porque Deus sonda, explora os sentimentos e pensamentos que cada um de nós cultiva. Ninguém engana a Deus e muito menos as suas leis. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Eis o nosso objetivo. Alcançaremos esse objetivo seguindo a dica de Paulo, praticando mais atos de perdão, de indulgência, de reconciliação e de caridade para com quem nos ofende, tratando sempre de nosso sentimento e pensamento para que não fiquem resquícios de mágoas e ressentimentos. Bem, podemos então concluir dizendo que aqui nesse item nós aprendemos a identificar nossa responsabilidade diante das ofensas que nós recebemos, nossa responsabilidade diante dessas ofensas. E aprendemos também que nós temos igualmente a responsabilidade de sermos aqueles que oferecem o perdão, aqueles que agem com o perdão verdadeiro, aqueles que agem em acordo com a lei de Deus, em acordo com a doutrina do Cristo. Essa é uma atitude humilde que deve ser exercitada por todos nós. E esse exercício torna mais fácil a conquista do perdão, somado ao amor, e por consequência, a conquista de nosso objetivo de nos transformarmos no futuro em grandes almas, exercitando essas virtudes que nos levam a sermos misericordiosos. E assim nós
Encerramos então o estudo, a análise desse subitem 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez agradecendo pela companhia em nossos humildes estudos, deixando o nosso convite para a continuidade sempre dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra de extremo valor para todos nós espíritas. O nosso abraço fraterno e os votos de que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre.